Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de um julgamento histórico que pode mudar os rumos da política brasileira. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, acusado de tentar articular um golpe de Estado. É isso mesmo, nunca antes um ex-presidente brasileiro sentou no banco dos réus por uma acusação tão pesada. Então pega um café, se ajeita aí, porque eu vou te contar o que está em jogo, como a defesa de Bolsonaro está se movimentando, porque só 5 ministros vão decidir e o que tudo isso pode significar para o futuro político do país. Para começar, vamos entender o cenário. O STF marcou para a primeira turma, que tem apenas 5 ministros, o julgamento do Bolsonaro, e isso já gera polêmica, porque não vai ser o plenário inteiro com 11 ministros, e sim só essa turma reduzida. E aí cada voto tem um peso gigante. Se der 3-2, já decide. E claro, todo mundo já imagina que qualquer resultado vai ser questionado, seja pela oposição, seja pelos apoiadores do ex-presidente. Ou seja, é um julgamento que promete muita tensão. E o que a defesa de Bolsonaro está apostando? Segundo a reportagem da Veja, os advogados acreditam que não existem provas diretas contra ele. Não tem documento, não tem gravação dele dando uma ordem clara tipo, façam isso, invadam aquilo. O que existe são indícios, discursos, reuniões polêmicas, mas nada que seja uma ordem explícita. E a defesa usa isso para dizer que os ataques de 8 de janeiro foram coisa de grupos radicais, que Bolsonaro não tinha mais nem o cargo, nem o comando institucional, porque já não era mais presidente no dia, e isso seria um ponto fraco da acusação. Mas calma que a acusação não está parada. O Ministério Público e parte dos ministros do STF já sinalizaram que não importa se ele deu a ordem escrita ou não. O argumento é que Bolsonaro foi o fio condutor, que durante anos alimentou um discurso golpista, atacou o sistema eleitoral, incentivou sua base a não aceitar derrota e que isso culminou nos ataques de 8 de janeiro. Então o julgamento vai ser justamente sobre isso. Se ele foi apenas um político inconformado ou se realmente atuou como liderança por trás do golpismo. Agora, a CNN Brasil destacou um ponto interessante. Pode ter divergência dentro do próprio STF. Alguns ministros têm perfil mais garantista, ou seja, mais exigentes com provas diretas e menos dispostos a condenar só com indícios, enquanto outros já mostraram em votos anteriores que consideram Bolsonaro peça-chave dessa engrenagem. E aí entra o fator político, porque uma condenação por 3-2 enfraquece demais Bolsonaro juridicamente e eleitoralmente, mas uma absolvição ou até um empate adiado por pedido de vista pode reforçar a narrativa de perseguição que ele e os aliados usam o tempo todo. E falando em pedido de vista, esse é outro detalhe. Qualquer ministro pode pedir mais tempo para analisar, e aí o julgamento pode demorar meses ou até mais de um ano. Isso mantém Bolsonaro em um limbo, nem condenado, nem absolvido. E esse tipo de incerteza mexe direto no tabuleiro político, porque ele continua como liderança da oposição, mas sempre com essa sombra de um possível julgamento pendente. Já a Carta Capital trouxe o porquê de só 5 ministros julgarem, que é por causa da divisão interna do STF. Alguns processos caem em turmas menores justamente para não sobrecarregar o plenário. Mas muita gente vê isso como problemático, porque é uma decisão gigantesca sobre o futuro de um ex-presidente e do país sendo tomada por apenas 5 pessoas, e isso aumenta ainda mais o peso de cada voto. É como se fosse uma final de campeonato decidida em pênaltis. Qualquer detalhe pode mudar o resultado. Então, resumindo, a defesa está animada com possíveis brechas e divergências. A acusação insiste no papel central de Bolsonaro como articulador moral do golpismo. E os ministros do STF vão ter que decidir em meio a toda essa pressão política e social. A gente pode ter condenação, absolvição, pedido de vista ou até uma decisão que divida ainda mais o Brasil. E a realidade é dura.
As provas não são totalmente conclusivas, mas o peso simbólico é enorme, porque esse julgamento vai dizer se o Brasil tolera ou não um ex-presidente que foi acusado de tentar virar a mesa democrática, e seja qual for o resultado, a polarização vai aumentar, porque se ele for condenado, a base bolsonarista vai gritar perseguição. Se for absolvido, a oposição vai acusar o STF de fraqueza. E no meio disso tudo, quem perde é a estabilidade democrática. No final das contas, esse julgamento não é só sobre Bolsonaro, é sobre até onde a democracia brasileira consegue resistir e como o STF vai se posicionar diante da história. Então se prepara, porque esse é apenas um capítulo de uma novela que ainda vai render muito, e eu vou estar aqui para te atualizar sobre cada passo. Se você gostou dessa análise, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer, condenação, absolvição ou enrolação, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!